Boa noite, meu nome é Gustavo, eu sou aluno de Engenharia Aeroespacial da UNB, estou atualmente no quinto semestre, e hoje eu vou apresentar a minha experiência 2 de prática de eletromagnetismo, onde eu vou falar principalmente sobre capacitores. Bom, um resumo do que a gente vai abordar. A gente primeiro vai discutir sobre capacitores, o que são, para que servem, como calcular a capacitância, e depois a gente vai construir 5 capacitores diferentes em um software online que é o Ansoft Maxwell, e a gente vai analisar o valor de capacitância das simulações. E depois disso a gente vai comparar esses valores da simulação com valores teóricos que eu calculei aqui no papel. E a gente vai ver quão próximo ficaram os resultados. E depois disso a gente vai discutir também um pouco sobre a aplicação de capacitores esféricos e cônicos, especificamente, na indústria. E por fim, a gente vai concluir o experimento e vai falar um pouquinho sobre o funcionamento dos capacímetros. E eu também vou citar 3 alternativas para você calcular a capacitância sem usar o capacímetro. Totalmente inovadoras, né? Enfim, vamos começar aqui falando sobre capacitores. O que são capacitores? Bom, capacitor é basicamente um componente eletrônico, que nem aqui está falando, né? Que o principal objetivo dele é armazenar uma carga e depois liberar ela quando você quiser que ela seja liberada. Isso depende muito do equipamento que você está usando, né? Mas a finalidade dele é basicamente essa: acumular, armazenar energia e liberar. E bom, a estrutura dele, como está mostrando aí. Esse, no caso, é um capacitor plano, né? Ele é o mais simples e é tipo mais fácil de explicar. Mas ele é composto por 2 chapas, né? 2 escudos ou 2 placas, como você queira chamar. São 2 placas, uma superior e uma inferior. Elas são conectadas a uma diferença de potencial. E o que essa diferença de potencial vai fazer? Ela vai criar uma carga positiva em cima e uma negativa embaixo. No caso, importante ressaltar que não vai ter carga, tipo, por cima da placa superior. É sempre, tipo, entre elas. Sempre vai ter carga no meio. Nunca, tipo, em cima ou embaixo. É sempre no meio. E entre essas 2 placas a gente vai ter um dielétrico, que é basicamente, digamos que um material ou um meio. Pode ser, por exemplo, vidro. Pode ser água. Pode ser teflon. Tô citando materiais que a gente vai usar mais tarde, mas enfim. É um meio que vai estar entre essas 2 placas, por onde o campo elétrico vai passar. Porque essa DDP entre as 2 placas vai criar um campo elétrico ali no meio, né? E ele vai passar pelo dielétrico. E é basicamente isso. A estrutura do capacitor plano. Agora, capacitância. O que é capacitância? Capacitância é a capacidade que um capacitor tem de armazenar carga. É uma forma de quantificar, tipo, a potência dele. A potência não, né? Mas assim, a capacidade dele de fazer o trabalho dele. Então, quanto maior a capacitância, maior a capacidade dele de armazenar carga. E bom, aqui eu coloquei a fórmula que a gente vai usar, né? Uma das fórmulas que a gente vai usar durante o experimento, mas não é a única fórmula para descobrir capacitância. Tem uma mais simples, inclusive, que eu acho que é carga sobre área, se eu não me engano. Posso estar errado. Ou é carga sobre distância. Ou não é nenhuma das duas, não me lembro. Mas enfim, a fórmula que a gente vai usar é essa. Capacitância é igual à permissividade do vácuo, que é uma constante. É esse ε0 que está aí no meio. Ele é uma constante, a gente já tem ele. Não precisa calcular nem nada. Multiplicado pelo K. O que é esse K? Né? Esse K ele é a constante dielétrica do material. Lembra aquele dielétrico que eu falei que tem entre as chapas? Aquele material? Então, cada material que você usar vai ter uma constante diferente.
Então a gente tem que analisar qual material que a gente está usando naquele capacitor. E geralmente são dados que a gente já tem, é só tipo realmente buscar na internet ou em qualquer fonte. Por exemplo, tô usando vidro. O vidro ele tem uma constante elétrica específica dele. Ela é fixa. Então é outro valor constante. E essas duas constantes multiplicadas pela área das placas, porque no caso a gente está falando de capacitor plano, né? Esse que eu mostrei mais cedo aí, são duas placas. Então essa área é a área da placa, das placas, né? Porque tem que ser a mesma área. E isso tudo dividido pela distância entre as duas placas que elas estão colocadas. Com isso você pode descobrir a capacitância do seu capacitor. Bom, agora vamos para o que interessa, que é a simulação, né? E a construção dos capacitores no software. Vamos começar com o capacitor plano, que é o que a gente já citou e é o mais basicão. E, obviamente, com o dielétrico no meio, né? Não sei se é tão óbvio para vocês, mas é óbvio. Enfim. Aqui está o material que eu vou usar de base para ter as medidas e valores, que é o material do meu experimento. Eu sou do grupo C, como eu marquei aqui. E aqui. E aqui. Grupo C. O que isso implica? Isso implica que o meu x vai ser 0,8. E esse x eu vou usar para calcular as dimensões do meu capacitor plano. Cada pessoal, tipo, de grupo, cada grupo vai ter uma dimensão diferente por causa disso, né? E mais tarde, o meu grupo vai ser usado para outras coisas também. Mas enfim. Bom, continuando aqui, eu tive que fazer um corte porque problemas técnicos, eu não tô acostumado a fazer isso aqui. Enfim, que sirva de lição. Vamos aqui pro software, vou criar um novo projeto, vou renomear ele como capacitor plano. Já existe, porque eu fiz mais cedo, né? Aqui eu vou inserir um design 3D do Maxwell. E aqui a gente já tá no onde a magia acontece, né? Vou criar uma chapa qualquer aqui. Vou definir a medida dela agora clicando duas vezes aqui, né, no Create Box. Aqui eu posso colocar o x, y e z dela. E bom, eu já anotei aqui o... Tá meio bagunçado, mas é sobre isso. O x dela vai ser 6,4. O y vai ser 9,6. E o z vai ser 0,24. Aí é assim que vai ficar a nossa placa inferior. Essa aqui vai ser inferior. Essa verdinha que vai ficar embaixo. Bom, agora eu vou fazer a placa superior. É a mesma dimensão, então é só fazer a mesma coisa. Já tá aqui as mesmas dimensões. 0,4? Não, é 0,24. Só que eu tenho que posicionar ela mais alta, né? Porque ela vai ficar por cima, ela é superior. Então eu tenho que colocar ela tipo acima dessa placa e acima do dielétrico, que eu já coloquei aqui a distância, que é 0,08. Então eu vou pegar a espessura 0,24 e eu vou somar com 0,08, que vai dar 0,32. Já vou colocar aqui. E olha a mágica, pá. Certinho a distância aqui que vai ficar o dielétrico. Bom, já vamos logo fazer o dielétrico também, né? Estamos aqui já. Criei aqui. O dielétrico, a dimensão dele é um pouco diferente, né? Porque ele é mais fino, a espessura dele é menor. Mas o XY dele é igual. O que vai mudar vai ser o Y dele, né? A altura dele, digamos. Ele é bem fininho, então 0,08. E ele tem que estar entre as duas placas. Então eu vou colocar ele acima da altura da placa inferior, que era 0,24, né? É isso mesmo. E pronto, agora ele está posicionado perfeitamente ali no meio. Eu vou até mudar esse aqui, né? É. Vou até mudar a cor dele para ficar mais fácil de enxergar. Ali, ó. Virou um sanduíche.
Vou mudar a cor da placa superior também para ficar mais parecido ali. Botar o azul. Agora tá bem similar. Bom, o que tá faltando? Tá faltando esses buracos, né? Esses retângulos aqui. Que eu vou fazer agora. Deixa eu só pegar as medidas dele. O X dele eu anotei aqui é 4,48. O X dos furos, né? 4,48. O Y é 1,92. E o Z pouco importa porque eu vou usar ele para cortar, vou fazer um furo. Agora, o que importa é que é a posição dele. Ele vai estar posicionado que nem eu anotei a 0,96 x e y também 0,96. E pronto, ele está perfeitamente centralizado ali, igual aqui no desenho. Só que faltam dois, né? Então eu vou copiar e colar ele mais duas vezes. E aqui eu vou mudar só o y dele, que como dá pra ver aqui no desenho, né? Tem até o eixo aqui. O y é o que vai fazer ele vir pra cá nessa direção, que é o que eu preciso. E eu anotei aqui no meu caderno. Não, mentira, eu anotei aqui mesmo. Eu já fiz as somas, porque eu tenho que somar, né? Meio chatinho. Tem que somar as distâncias pra achar a posição. Mas é 3,84 para essa aqui. Certinho. Agora essa aqui é 6,72. O y. 6... Opa. 6,72. Eu comi a vírgula aqui sem querer. Pronto, agora sim. Perfeito, aqui temos os três furos, que ainda não são furos, né? São três caixas. Deixa eu já fazer uma coisa que eu não fiz ainda, que é renomear isso aqui. Eu vou colocar o nome de inferior para a placa inferior. A placa superior vai se chamar superior. De elétrico vai se chamar de elétrico. E agora eu vou fazer o furo, né? Como que faz esse furo? Eu vou selecionar todas as caixas, todas. Eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, subtract, que é para subtrair, né, um objeto do outro. E aqui na esquerda eu vou basicamente colocar as que eu quero manter, que são essas três. E essas outras três aqui eu quero deletar, né? Eu quero sumir com elas. Criar um espaço onde elas estavam. Então, vou só confirmar e voilà. Temos três furos perfeitos. Do jeito que a gente queria. Agora, o que está faltando? A gente tem que atribuir o material das placas. Ele quer que as duas placas sejam de cobre. Então, como que a gente faz isso aqui? A gente vem na placa inferior, vem aqui do ladinho material, editar, e a gente vai pesquisar por cobre. Então, ok. Mesma coisa para superior, material, edit, copper. E ok. Tá, calma aí. Vai, foi. Só por desencargo de consciência. Eu acho que eu criei um material sem querer aqui novo. Mas enfim, pronto, agora sim. As duas estão de cobre. Tenho que atribuir os valores de 8 volts e 1 volt. Tá. Mas antes de fazer isso, eu tenho que vir aqui em Maxwell 3D. A gente tem que. Como a gente vai fazer uma simulação, né? A gente tem que definir qual simulação que a gente vai fazer. E no caso, a gente vai fazer uma simulação eletrostática em todos os experimentos. Todos. Vocês vão notar que o passo a passo é bem parecido, tipo, na parte da simulação. O que vai mudar geralmente é a parte da geometria. Mas enfim, definimos que vai ser uma simulação eletrostática. Agora a gente pode vir aqui na placa inferior e a gente vai definir o valor de volts dela, né? A placa A, que é a placa superior, vai ter que ter 8 volts, então vem aqui na superior, botão direito, a gente vem aqui, voltagem e 8 volts. Aqui está na unidade errada. Pronto, volts. Agora a inferior é 1 volt.
A gente vem aqui, faz a mesma coisa, coloca um volt. Perfeito, elas estão com cargas, estão carregadas. E agora, deixa eu seguir o passo a passo aqui, eu não quero atropelar nada. Tô com medo de esquecer alguma coisa. Mas como eu falei mais cedo, eu sou do grupo C, né? Então eu tenho um X específico e também um material específico que eu vou usar aqui. Eu sou obrigado a usar nesse experimento 1 aqui a água destilada como dielétrico. Então eu venho aqui no dielétrico, faço a mesma coisa que eu fiz para as placas, né? Vou botar um material, digitar, e eu vou colocar água destilada, que é o water. Aqui, ó. Essa aqui mesmo. Agora sim, todos sem materiais aplicados. Agora, calcular o valor da capacitância. Perfeito. Bom, o que a gente vai fazer aqui? O próximo passo é a gente criar uma região de análise. É só clicar nesse quadradinho, nesse cubo, né? E dar um OK. Aí ele vai analisar isso aqui tudo. A gente já tem a voltagem aplicada, né? Perfeito. Então agora a gente vai ter que vir aqui em parâmetro, dar um assign, vai em matrix, e a gente vai assinalar esses dois aqui. A gente vai definir umas matrizes que a gente vai analisar. Feito isso, a gente vem aqui em simulação, vai em setup, a gente vai colocar a quantidade de passos da simulação. Basicamente, quanto mais passos, mais preciso é o cálculo. Só que usa mais do seu computador, né? Então, se tu colocar um número muito alto e seu computador não aguentar, ele vai travar. Vou colocar 30, que é um valor bem tranquilo. Deixa eu só checar se tá tudo certo. Acho que tá tudo ok. Agora é só a gente clicar para fazer a análise mesmo. E esperar. É rapidão. Essa barrinha aqui no cantinho verde ela vai ficar enchendo. Já foi, inclusive. Feito a análise, a gente vem aqui com o botão direito no resultado. Solution Data. Export aqui, exportar o circuito, dar um preview. E aqui ele vai dar pra gente o valor da capacitância medido. 3,29. E agora a gente vai pegar esse valor simulado e vai comparar com o valor que eu fiz. E eu botei aqui no whiteboard já. Tá aqui. Todos os cálculos. A distância que eu usei foi essa aqui, que é a mesma. Todos os valores são os mesmos. Mas, enfim, a distância é essa. Essa aqui é a constante dielétrica da água. Essa é a constante de permissividade do vácuo. E como eu falei, ela é sempre a mesma. E a gente vai usar aquela fórmula que eu falei mais cedo. Que eu citei, né? No slide. Essa bem aqui, ó. Essa aqui. A gente vai usar essa mesma fórmula agora para calcular, teoricamente, a capacitância. E bom, tá aqui a fórmula. O único probleminha que a gente vai ter aqui é que a área não é tão simples de fazer quanto parece, né? Não é só fazer, tipo... Calma aí, calma aí. Não é só fazer o x por y aqui. Que nem a gente imaginaria para um retângulo, né? Multiplicar os lados. No caso, a gente tem 3 furos aqui no meio, então a gente tem que calcular a área total e subtrair a área dos furos. Que eu já fiz aqui, a área total vai dar esse aqui. A área dos furos é essa. Você subtrai as 3 e você chega na área que você vai usar mesmo, efetivamente. E feito isso, você só joga tudo na fórmula. Nessa fórmula aqui. A constante da água destilada é 80. Permissividade do vácuo 8,85 vezes 10 a menos 12. A área que eu acabei de medir, dividido pela distância, e a gente chega nesse resultado. Eu cheguei nesse resultado, 3,1537 vezes 10 a menos 10 farad. E o resultado da simulação deu 3,2 vezes 10 a menos 10. Então foi um resultado bem próximo, o que é muito bom.
E feito isso, agora a gente vai para próxima simulação. Mas antes disso, eu reparei aqui que eu esqueci uma coisa. Eu tenho que fazer também a análise da direção e magnitude do campo elétrico. Então vamos rapidão fazer isso. Primeiro a gente escolhe o plano que a gente quer fazer. Eu quero fazer no plano XY. Dá um botão direito em Field Overlays. Vai em Fields. Escolhe o campo elétrico. Vamos começar com o vetor do campo elétrico. Seleciona isso aqui, dá um done. E tá ali. Já tá aqui. A direção do vetor campo elétrico. Só que tá meio feio, né? Então vamos dar uma animada nisso aqui. E tá aí uma animação de como tá o campo elétrico lá dentro. Olha que legal. Enfim, feito isso, agora vamos fazer a outra, que é da magnitude, né? Mesma coisa. Magnitude, todos os objetos. Tá ali já. Vamos só dar um animate pra ficar mais da hora. E voilá. Uma animação do campo elétrico. Do capacitor plano. Feito isso, tem só mais uma coisinha que me é exigido aqui. Que é que eu coloque o meu nome no capacitor, né? No caso, as minhas iniciais. Vou fazer bem pequenininho aqui. Vou testar o negócio. Fica muito em cima. Milímetros. É. Enfim, só tem que estar aqui. E eu tenho que colocar minhas iniciais e 2 últimos dígitos da matrícula. Vou ficar aqui de branco. E tá. Coloco o nome e já tá aqui. Pronto. Agora sim tá completo o capacitor plano. Vamos vir aqui agora pro capacitor cilíndrico com dielétrico. Esse aqui é o shape dele. Aqui eu tenho as medidas e dimensões que eu vou precisar para montar ele, né? E o dielétrico que eu vou usar vai ser o Teflon. Então deixa eu só deixar isso aqui rapidex. New. Esse aqui vai ser o capacitor cilíndrico. Vamos começar um Maxwell 3D. E a gente vai subir um cilindro. De dimensões altura 18. E o raio externo dele vai ser 9 mais 2 da espessura da parede, né? Então 11. Então tá aqui. Feito isso, vamos... Eu vou só copiar e colar ele e mudar a dimensão, que é mais fácil, né? Vamos fazer um com 9 agora. Vamos subtrair a espessura, né? Porque agora a gente vai fazer aquele mesmo método de subtração. Correct. Aqui, pronto. Aí agora a gente eliminou aquele vão, ele tá oco. E a espessura dele é de 2 milímetros, do jeito que a gente queria. Feito isso, vamos subir o dielétrico dele aqui, né? Ele vai ter 9 também, 18. Desse jeito. Vai colar. Pra não ter que criar outro, né? Mais rápido só. Agora a gente vai fazer a placa de dentro, né? A placa interior. Que o raio interno dela é 3.
Então, raio 3. E a gente vai subtrair esse espaço. Calma aí, antes disso, deixa eu só dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. A gente vai subtrair porque é pra ter um vão ali, né? Aí subtraiu e já tem aqui, já coloquei, já deixei no jeito, né? Já tá feito aqui. Esse vai ser o capacitor. Agora a gente vai fazer o mesmo processo de colocar material. No caso, o material da vez vai ser o alumínio das placas. Deixa eu renomear elas aqui para ficar mais legal, mais bonitinho. Essa aqui é a exterior. Esse é o dielétrico. Eu acho que eu não posso colocar acento. Dielétrico. E essa aqui é a placa interior. Agora vamos atribuir material para as placas, né? Alumínio. Agora para a placa interior também. Mesmo alumínio. E agora o dielétrico que a gente vai usar vai ser o Teflon. Porque eu tô no grupo C e o grupo C vai usar o Teflon. E pronto. É o que me foi exigido. Então vamos procurar o Teflon aqui. Teflon. Não sei se tem diferença. Acredito que tenha. Vou usar esse aqui. Feito isso, vamos só mudar a cor do dielétrico de novo. Pra ficar mais legal. De praxe. Vamos fazer a solução eletrostática aqui, né? Criar a região de análise também. E vamos atribuir a voltagem. Bom, a placa externa tem que ter 5 volts, então vamos aqui na externa. Estação, voltagem, 5 volts. Agora a placa externa. Mesma coisa, voltagem. Ela tem que ter 2 volts. Perfeito. Já está aqui. Agora a gente vem no parâmetro e coloca as matrizes. Tal qual da outra vez. De novo, não foi de primeira. Agora foi. Feito isso, a gente vem aqui na aba de simulação. De novo, faz o setup. Coloca a quantidade de passos. Eu quero 30 passos. Vamos ver se não tem nada faltando. Acho que está tudo certo. Então vamos dar um analyze. E esperar. Geralmente é rapidão. Já foi. Então vamos analisar o resultado aqui agora. De novo, Solution Data. Exportar, exportar, preview. E aqui está o valor da capacitância que a gente calculou na simulação. Que o software deu. Então, aproximadamente 1,9 vezes 10 a menos 12 Farad. Agora vamos comparar com o valor teórico, né, que eu calculei na mão. Foi esse aqui. De novo, cálculos muito parecidos com o da última vez, né? Só que a fórmula é diferente agora, porque a gente não está lidando com placas planas, né? Com circuito plano de chapas paralelas. Sim, cilíndrico, então a fórmula é essa aqui que a gente vai usar. 2π epsilon 0, que é a do vácuo, né? Multiplicado por... Isso aqui é a mesma coisa que o K, que a gente usou da última vez. É a constante elétrica. Tudo isso multiplicado pelo L, que é a altura do cilindro. Dividido pelo logaritmo de B sobre A, que são os raios que ele deu pra gente, né? Substituindo os valores e fazendo os cálculos, eu cheguei no valor aproximado de 1,991, né? Vezes 10 a menos 12. Que bateu com o resultado, ficou muito, muito próximo. O que é ótimo. Bom sinal. Feito isso, agora a gente só tem que fazer a mesma coisa da última vez, que é fazer a análise do campo. De novo, plano XY. Field overlay, campo elétrico, vetor, todos os objetos, ok.
Já tá aparecendo ali, só falta a gente dar aquela animada, né? Animate, vamos colocar 30 passos para animação. Dá um OK, animar. E cá está. Campo elétrico animado. Que dá pra ver melhor lá dentro, né? Enfim. Aqui só fica faltando agora fazer mesmo aquele. Calma, deixa eu fechar a simulação de novo. Cancela, cancela. Agora eu tenho que colocar meu nome. Aqui já é mais complicadinho. Meu no improvisas. Fazer uma elipse bem aqui no cantinho. Ok, vamos ajustar dela para raio, tanto faz, tanto faz. Aqui ela dá uma subidinha. Tinha que só dar um jeito de rotacionar ela. Mas eu acho que não precisa, vou só colocar realmente meu nome aqui. Propriedades. Não é aqui, é aqui. N00. Você bota o mouse e já aparece. Então, acho que tá ótimo. É isso aí. Bom, feito isso, agora a gente vai pro capacitor esférico com dielétrico. Aqui já fica um pouco diferente, né? Porque agora são esferas, não são cilindros. Então, vou só colocar como esférico. Vamos inserir uma esfera, né? Tá, antes, deixa eu só dar uma mostrada aqui no roteiro. Capacitor esférico com dielétrico. Aqui tem a vista superior dele, né? As dimensões que eu vou usar. O tipo de dielétrico, aqui todo mundo ficou com polietileno. E vamos lá, né? Vamos começar fazendo a placa externa dele, né? Que tem raio 21, espessura 3, então 24. Esse aqui mesmo que eu já fiz. Raio 24 vai ficar gigantesco, então dá um fit all. Agora vamos copiar e colar para não ter que fazer outra, né? E só mexer nisso aqui, a gente vai diminuir a espessura que a gente somou, né? Era 3, vai para 21. Agora tem uma esfera dentro da outra, porque a gente quer deixar ela oca, né? Então vamos fazer aquela mesma subtração da última vez. Então, ok, tá feito. Não dá pra ver, mas deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu não tô mentindo, que eu não sou maluco. Aqui, ó. Tá oca. Partida no meio. Perfeito. Agora a gente vai fazer mais esferas. Mais esferas. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, pegar o círculo. Fazer outra esfera. Esse aqui vai ser onde vai ficar o dielétrico, né? Então, raio 21 de novo. Vou copiar e colar. Agora a gente vai fazer o raio interno, que é 9. Mais 12, mais 3, né? Então 12. Acho que é isso mesmo. Aí vamos subtrair de novo, um na outra. Deixa eu mostrar de novo como é que ficou. Depois que a gente fez isso, tá bem assim, ó. Agora tem externo, tem o dielétrico aqui no meio.
e tem um vão, que é onde a gente vai colocar a placa interior. Então vamos fazer aqui outra esfera. Ela tem que ter o mesmo raio daquele buraco que a gente fez. Colocou 12, né? Pera, foi 12? Foi 12. E a gente vai fazer mais uma esfera. Eu copiar e colar, né? Agora com raio 9, que é o raio interno, né? Porque essa placa ela também tem que ser oca. Todas têm que ser oca. Então a gente vai fazer um buraco nela e vai deixar só a espessura dela. Igual a gente fez com as outras. Opa, desclique. Então vamos aqui, vamos subtrair. Mesma coisa. Vou mostrar como ficou de novo. Vou colocar de ladinho aqui, dá pra ver melhor. Placa externa, de elétrico, placa interna. Perfeito. É isso que a gente queria mesmo. Deixa eu só orientar legal, porque me baguncei todo aqui. Então vamos ver o que ele quer agora. Ele quer a placa, o material da placa como ouro. Deixa eu já renomear isso aqui. Externa. Deixa eu colocar amarelo e ouro. Vou fazer tudo de uma vez logo. Agora tá amarelinho. Aí a de dentro, que é essa aqui, mesma coisa. Só que no caso é interna. Menino. Gold. Amarelo de novo. E o de elétrico vai ser polietileno, né? Então vamos colocar o de elétrico já também. De elétrico. Não posso colocar acento. De elétrico. Polietileno. Vamos colocar, sei lá, um azul. Agora. Tá bem assim. Dá pra ver muito melhor agora. Tá bem mais fácil. Só que vamos pro que importa, né? Que é colocar a voltagem. A placa externa tem 10 volts, como ele falou aqui. Então, placa externa, né? Isso aí, placa externa. Ah, calma aí. Antes disso, a gente tem que colocar a solução como eletrostática, senão não vai dar certo. Importante. Tem todo passo isso aqui. Então, feito isso, agora a gente pode colocar a voltagem. Que eu já esqueci, amnésia. 10 volts. Agora a placa interna vai ter 22. Isso aí eu não esqueci, porque eu já fiz muitas vezes. Memória seletiva, né? Aí, 22. O que que falta fazer? Ah, tá. A gente tem que fazer esse orifício aqui também. Tipo um cilindro passante. Então vamos já meter ele aqui. Cilindro no meio. Pá, sobe legal. Vamos colocar as dimensões dele. No caso, eu fiz no Office aqui, tipo, várias vezes até descobrir. Então eu anotei no meu caderninho a posição exata. Pra ele ficar do jeitinho que ele quer, bem aqui, ó, de lado. Porque isso aqui não dá pra tu só saber de cabeça, tem que ir tentando, igual louco. Mas raio 3 e altura 48. E pá, fica certinho, ó. É, parece que eu fiquei maluco descobrindo isso aqui. Bom, feito isso, a gente vai ter que subtrair tudo disso aqui, né? Desse cilindro. Pra ficar igual tava lá. Pronto, agora a gente tem um buracão. Tal qual aqui. A voltagem tá colocada. Elétrico também. Agora é só simular mesmo. Então, já tá aqui. Vamos colocar os parâmetros, as matrizes. 1, 2. Esse foi. Só foi a 1 de novo. Opa, torque não. Matriz, 1, 2. Ah, foi. Agora a região de análise. Vamos fazer o setup. Colocar 30 passos de novo. Tá tudo certo? Tudo certo? Então vamos analisar.
Agora a gente espera a análise ficar pronta aí de novo, como sempre. Já estão acostumados com isso aí, né? Bom, fiz um corte aqui só pra não ficar aquela situação chata, constrangedora, olhando pro nada. Mas tá aqui. Solution Data de novo. Export Circuit. Review. Aí tá aqui a capacitância calculada de novo. 3,82. Vamos aqui no whiteboard. Os cálculos que eu fiz. Fórmula diferente da cilíndrica, porque agora é esférico, né? Então, esse aqui. Tá aqui a fórmula. Joguei os dados. Cheguei nesse valor. 3,9 vezes 10 menos 12. Esse é o valor teórico, né? O simulado tá 3,82. Muito próximo. Muito bom. Dito isso, agora vamos fazer a análise dos campos. A gente vem selecionar o plano, né? Field overlay, field, campo, vetor, objetos, animate, colocar os steps, animar. A gente vai ter uma simulação. Campo, o que importa é dentro da placa, né? Porque não é nem pra. Teoricamente não é pra ter campo fora. Então, deixa eu ver se eu consigo ocultar. Interno. Aqui. Aí dá pra ter uma ideia de como que é o campo lá dentro. Dentro de elétrica e a placa. Bom, agora vamos ver a magnitude, né? Campo elétrico. Ah, é. Geometria do campo elétrico. Magnitude, no caso. Temos aqui. Vamos só animar. Vou ocultar a placa externa para dar para ver melhor de novo, né? Externo, ocultar. Não ajudou muito, né? Deixa eu ocultar também o de elétrico, então. Aí agora sim. Porque o campo tá dentro, né? Tá dentro do de elétrico, tipo, literalmente dentro do de elétrico. Então não dá pra ver se não ocultar ele, né? Mas aqui é a magnitude. Cadê? Deixa eu apagar isso aqui. Apagar isto. Botar tudo de novo. E é isso pelo esférico. Vamos pro próximo agora. Antes de ir pro próximo, me esqueci de novo. Vamos citar. Falar rapidão. Só citar algumas aplicações industriais, tipo do capacitor esférico com dielétrico. Uma delas é os radares e satélites, né? Porque eles asseguram uma estabilidade de sinais em sistemas de alta precisão muito boa. E outra aplicação é em equipamentos médicos que nem o desfibrilador, já que ele armazena e libera muita carga muito rapidamente, né? E é justamente o que tu precisa quando tu vai tentar reanimar alguém, né? Tá. Agora sim, vamos pro capacitor esférico, com dois dielétricos agora, ao invés de um só. Esse aqui é um pouco mais rápido, eu acredito. Deixa eu ocultar a chapa externa, né? Porque a gente vai usar esse dielétrico aqui. A gente vai usar o resultado anterior mesmo. A gente vai pegar esse dielétrico e a gente vai vir nessa ferramenta bem aqui, ó, split. E a gente vai dividir ele no meio.
no eixo YZ. Pá, fatiou. Agora ele tá partido na metade. Tendo feito isso, a gente vai clicar nele. Vai vir aqui nessa ferramenta, que é para duplicar ele ao redor do próprio eixo. A gente vai 90 graus mesmo. Só dá um OK. Opa. Não é 90 graus, é 180. De novo. Segunda tentativa, 180. Agora sim. Perfeito. Temos aqui 2 dielétricos agora, ao invés de um só. Deixa eu só ver aqui. A gente tá no 4. Se eu não me engano aqui, a gente pode escolher qual que a gente quer. Não tem nenhum atribuído obrigatoriamente pro grupo. Atribua os valores. Aqui, ó. Com 2 dielétricos. Aí fica livre para escolha. E os que eu escolhi no 4 foi a água e o polietileno. Então já vamos aqui. Deixa eu só renomear isso aqui para dielétrico 1. Dielétrico 2, para não confundir. E vamos mudar a cor deles também, eu acho que é legal, né? Vou botar o 2 de rosa, sei lá. Tá. É, água e polietileno, né? Vamos botar o azul de água então, né? Por que não? Água é transparente, né? Por que que a gente tem isso que é azul? Enfim, tá aqui já o dielétrico 1. Água. E o 2 já tá polietileno. Perfeito, eu já tinha colocado. Agora, só ver aqui. Agora é só simular de novo, fazer a mesma coisa. Deixa eu pegar a placa externa e colocar ela visível de novo, porque eu ocultei, né? Agora sim. Dá pra ver ali dentro que tem cores diferentes. Então tá certo. De novo. Região. Já tá configurado para simulação, no caso, né? Com matriz e tudo mais. Eu acho que a voltagem aqui é a mesma, né? Deixa eu só checar. Opções do capacitor. É. Isso mesmo. Então agora vamos só. O setup já tá dado, né? Então vamos só analisar. E análise. Bom, voltando aqui. A análise está feita. Resultado, solution data, export, preview. 7 vezes 10 a menos 11. Vamos comparar com o resultado teórico. O resultado teórico deu 7 vezes 10 a menos 10. Eu acho que eu devo ter errado uma grandeza aqui. Mas esse é detalhe. Certeza que foi só, tipo, falta de atenção. Mas, enfim. O resultado deu próximo. Se considerar isso. Então, agora vamos só fazer a análise do campo vetorial. Campo elétrico. A gente vem aqui, seleciona o plano, né? Field overlay, vetor, todos. Vamos dar um animate. 30, animate. Deixa eu só de novo ocultar aqui, né, pra gente. Externa. Difícil de ocultar o dielétrico, né, porque era legal deixar, porque eles são diferentes, né, pra ver onde que tá cada um.
Mas eu acho que dá pra ter uma noção. Vou fazer agora a magnitude do campo elétrico. Todos. E vamos dar uma animada. De novo, vamos ocultar aqui. Externa e elétricos. Pra gente ver melhor o campo. Obviamente a intensidade maior é lá no meio. E é isso. Vou só voltar tudo aqui. Feito, salvar. Bom, agora vamos partir para o capacitor cônico com 4 dielétricos. Ele já é um pouco mais chatinho de fazer. Ele envolve muito cálculo das dimensões dele, porque, tipo, diferente do resto, ele tem uns cálculos bem chatos de fazer, tá vendo? Então, eu não quis fazer isso no computador, no whiteboard, porque ia demorar muito. Eu fiz tudo no papel. Eu vou só colocar as dimensões ali. Vou colocar aqui cônico. E... Bom, a gente vai subir um cone. Deixa eu ver aqui as dimensões que eu calculei. 50,8, 25,4, raio menor. A altura vai ser 67. Aí sobe ele legal. E agora a gente vai ter que fazer outro. Ó. Misclick, calma aí. Agora sim, cone. Sobe também. Dimensões desse aqui: 40,8, 15,4 e 67 de altura. Vamos dar um Ctrl C, Ctrl V nele. E vamos subtrair esses aqui, pronto. Feito isso, vamos fazer outro cone, olha que surpresa. Sobe legal, cone 4. O raio dele vai ser 31,72, 6,3 e 67. Vamos copiar ele e colar. E vamos pegar esse cone 3 e subtrair do cone 5. Feito. Agora a gente vai ter que... Aqui já tá perfeito, né, no caso. Já temos a placa exterior, a placa interior e o dielétrico, né? Deixa eu até renomear eles aqui. Exterior, dielétrico, interior. Feito isso, a gente tem que... Ah tá, eles são 4 dielétricos, né? Que a gente tem um só. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar o split de novo. Só que dessa vez a gente vai usar mais vezes. Vamos cortar no eixo YZ uma vez. Cortou metade. Agora a gente seleciona a metade e corta de novo essa metade. Só que no ZX. Brau. Tá aí. Agora o que a gente vai fazer com isso aqui? Vamos espelhar. Duplicar ao redor do eixo. Vamos colocar já 4 totais. Que é só dar um OK que pá, já tá os 4. Temos agora 4 dielétricos. 1, 2, 3. E eu vou colocar o nome desse aqui de 4. Pronto. Perfeito. Agora a gente... Bora mudar a cor de cada um deles pra ficar mais legalzinho. Esse aqui vai ser azul. Vai ser salmão, eu acho.
Esse aqui vai ser branco. Esse aqui vai ser vermelho. Pronto. Ficou bem colorido. Agora, o material do capacitor das placas vai ser ouro de novo. Então, vamos aqui. Ouro. Vamos botar um gold. Esse do meio também. Vamos colocar a cor amarela. Gold de novo. Agora, de novo, são 4 dielétricos que a gente escolhe. É livre. Eu escolhi água, polietileno, vidro e teflon. Então vamos nessa. Azulzinho. Vou colocar água, né? Pode ser, pode ser. Vamos aqui. Water. Água destilada. Aqui no vermelho, vamos. Opa, cor não. Cor sim, cor não. Opa. No vermelho, vamos botar. Sei lá, mano. Vai o polietileno mesmo. As cores não ficaram muito das melhores, né? Polietileno. O branco. Pode ser o vidro. Glass. Esse aqui vai ser. Polietileno. Água, teflon. Vamos botar o teflon aqui. Este teflon. Feito isso. Colocar agora os volts, né? Placa externa. Cadê a placa externa? Aqui, exterior. Vamos colocar. Calma, que volt? É volts, é volts, é volts. Estação. Calma, exterior. Estação, voltagem. Ué. Ah, olha só. Bati nessa tecla 30 mil vezes e ainda esqueci. Tem que colocar análise eletrostática, senão não tem como. Bom, vamos aqui então. Já esqueci. O exterior é 3 volts. Tá meio tarde, tô ficando meio cansado, né? Exterior é 3 volts. Interior a gente vai botar -5. Vamos colocar os parâmetros aqui, as matrizes. Foi? Ainda não. Agora foi. A região de análise. Vamos fazer o setup, 30 passos. Certo? Tudo certo? Analisar. Oh, foi rápido. Resultado, solution data. Vocês já estão cansados disso aqui. E tá lá, capacitância da simulação. Aproximadamente 2,46 vezes 10 a menos 10 Farad. Vamos pegar aqui meus cálculos. Meus cálculos deram um pouquinho distante só. 2,98 vezes 10 a menos 10 Farad. Então, da última vez que eu fiz tinha dado um em cima. Não sei por que agora deu diferente. Mas enfim. Vamos fazer aqui a corrente, né? Vetor da corrente elétrica. Corrente elétrica não. Do campo elétrico. Tá lá. Limite. 30 steps.
Vamos fazer de novo aquela velha tática de ocultar legal. Aqui, ó, ocultando a interior fica bacana. Mas a magia geralmente tá nos dielétricos, né? Então oculta eles. Aqui dá pra ver melhor. Agora vamos fazer a magnitude. E ó, dá pra ver bem legal, mano. Como é que fica o campo lá. Da hora, da hora. Então, aqui fechamos. Vou mostrar tudo, pronto. Agora vamos passar para algumas aplicações também do capacitor cônico com 4 dielétricos, né? No caso, uma aplicação. No caso, esse capacitor cônico com 4 dielétricos, ele não tem muito sobre ele. Então eu peguei algo mais conceitual, né? Uma possibilidade aí do que a gente pode fazer com ele. A gente pode usar ele em pesquisa ou aplicações prototipadas, já que ele é um capacitor de geometria incomum, né? E a gente pode usar ele para investigar comportamentos específicos e campos elétricos não uniformes. E como não tem muito para pesquisar sobre, também não tinha imagens. Então tá aí uma imagem conceitual feita por IA de como poderia ser usado. Agora, para fechar, vamos só falar sobre o capacímetro. O que é o capacímetro? Ele é um instrumento de medição que é basicamente usado para medir a capacitância, né? É bem intuitivo. E ele mede a capacitância em farad ou em algum submúltiplo de farad. E ele funciona aplicando uma tensão ou corrente no capacitor e medindo a resposta dele, calculando assim a capacitância com base na relação carga-tensão. E aí tem uma imagem de como é um capacímetro. Agora vamos falar algumas das formas que você pode medir uma capacitância sem ter um capacímetro. E a primeira delas é fazendo o método de circuito RC, que é resistor capacitor, usando um osciloscópio. O que tu vai precisar? Tu vai precisar, obviamente, de um osciloscópio, gerador de sinais e um resistor de valor conhecido, que é muito importante. Você tem que conhecer o valor desse resistor, mano. Como é que tu vai fazer? Tu vai conectar o capacitor em série com o resistor conhecido e vai aplicar um sinal de entrada periódico. Geralmente uma onda quadrada. Ó, você que fez sinais sistemas aí, tá ligado? E o procedimento, você vai medir o tempo de carga e descarga, que está relacionado pela fórmula tempo igual a RC. Aí, como você já tem a resistência, né? Porque o resistor é um resistor conhecido, por isso que é importante você conhecer a resistência dele. Você já tem o R. Você vai medir o tempo. Então, com esses dois, você consegue calcular a capacitância jogando essa fórmula aí. Rearranjando ela, manipulando legal aí. Capacitância igual tempo sobre resistência. Essa é uma alternativa. A outra alternativa é fazendo uma ponte de Whetstone modificada para capacitores. Vamos precisar de capacitores padrão, resistores ajustáveis e um circuito de ponte. Configuração. A gente vai usar uma versão modificada da ponte de Whetstone, no qual um braço de circuito contém um capacitor desconhecido e o outro contém um capacitor de valor conhecido. De novo, você tem que ter um para descobrir o outro. E o procedimento, tu vai ficar ajustando os valores dos componentes até equilibrar a ponte. E a capacitância desconhecida ela vai ser calculada com base nos valores dos outros componentes do circuito.
E agora a última alternativa é uma medição com fonte de corrente constante. Tu vai precisar só de uma fonte de corrente constante, né? E um voltímetro. E a configuração, tu vai conectar o capacitor desconhecido numa fonte de corrente constante e um voltímetro. O procedimento é basicamente aplicar corrente constante no capacitor e medir o tempo que vai levar para atingir uma tensão específica. Aí tu vai usar a relação capacitância igual a corrente vezes tempo dividido pela tensão para descobrir a tua capacitância tendo os outros valores, né? E essas são as 3 formas alternativas de descobrir a capacitância. Conclusão, que foi essa jornada intensa aqui? Discutimos o que são capacitores e aplicações industriais deles. Fizemos o cálculo analítico e simulado de capacitores diferentes, 5 mais especificamente. Comparamos os resultados teóricos e simulados. A maioria bem próximo. Alguns nem tanto, mas próximo ainda. Ou deveria ser, né? Se eu não tivesse. Enfim. Comparamos legal. E também vimos formas alternativas de medir capacitância. E no mais, esse é o experimento 2. Nem sei quanto tempo de vídeo que foi, mas foi longo. Tô morrendo de fome. Aqui tem as referências que eu usei. Tudo ABNTzado. E é isso. Muito obrigado pela sua atenção e boa noite.